Assim como a série Game of Thrones cativou a atenção de muitos espectadores ao retratar tramas complexas e intrigas políticas, a história de Israel é tão complexa quanto e revela a saga e um povo ao longo dos tempos, desde os relatos bíblicos até os desafios modernos. Recentemente, Israel voltou a ser o centro das atenções devido aos eventos no Oriente Médio, após o maior ataque já registrado do grupo palestino Hamas contra Israel. Hoje você vai conhecer a trajetória de Israel e saber como Israel nasceu, como um país tão pequeno e novo se tornou uma das maiores potências militares do mundo, e como as guerras com os países vizinhos moldaram a necessidade crucial de defesa, tornando as mulheres parte importante na sobrevivência do país. Antes de falarmos sobre a história, a primeira coisa que precisamos saber é que judeus e palestinos veem o mesmo lugar de formas diferentes e o foco aqui está precisamente em Jerusalém. Para os judeus, o Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo de Jerusalém, é sagrado e foi central para sua religião. Já para a maioria dos palestinos muçulmanos, o Domo da Rocha, onde está a mesquita de Al-Aqsa, é o terceiro local mais sagrado para o Islã. Essa diferença é o ponto central de conflito entre os dois grupos, incluindo suas interpretações de Jerusalém e seus limites. A história de Jerusalém remonta a 7.000 anos, com uma complexa sucessão de impérios, incluindo romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados e otomanos. A cidade desempenhou um papel vital na história judaica, com o rei Davi estabelecendo Jerusalém como a capital do Reino de Israel e seu filho Salomão construindo o primeiro templo sagrado para abrigar a Arca da Aliança. Porém, em 37 a.C., o local foi dominado pelo Império Romano, causando assim um novo conflito na região. Por volta do ano 70 da era cristã, os romanos perceberam que os judeus estavam se revoltando constantemente contra o domínio estabelecido na região. A resposta foi bárbara. Eles reprimiram as revoltas e, além de destruir o templo, realizaram uma ação impactante, que geralmente não é amplamente estudada. Dizimaram toda a dinastia davídica, resultando na dispersão de muitos deles. Mas onde se encaixa o povo palestino nessa história? Palestina é o nome da região anteriormente conhecida como Judéia. O imperador Adriano renomeou a região como Palestina, na tentativa de apagar os vestígios judaicos na região. O nome deriva de Pelístia, ou Palestina, que significa terra dos filisteus. No século seguinte ao domínio romano, a região viu a ascensão do domínio muçulmano, que trouxe consigo uma série de mudanças significativas. Os muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém e ergueram o icônico Domo da Rocha, sobre as ruínas do Templo Judaico, um marco arquitetônico e religioso na região. Muitos habitantes da região foram submetidos a pressões para converter-se ao Islã e, por muito tempo, a região ficou praticamente desabitada, com muitos relatos de peregrinos sobre o abandono da terra. Foi somente no século XX que os países islâmicos da região começaram a se mobilizar em apoio à criação de um Estado palestino. Mas por que só agora essa mobilização islâmica? A resposta é simples e foi causada principalmente pelo início do processo de restauração da Terra Prometida pelos primeiros colonos judeus no final do século XIX, impulsionado pela criação da Organização Sionista Mundial na Suíça. E a curiosidade aqui é que a escolha de um lugar para a reconstrução de um Estado judeu pela Organização Sionista ficou entre nossa irmã, a Argentina, e a Palestina, onde Jerusalém está situada. Como já sabemos, os judeus optaram por permanecer próximos à sua capital espiritual e adquiriram terras na região. Muitas dessas terras foram adquiridas na área costeira, onde hoje encontramos Tel Aviv. Nessa época, a região estava sob o domínio do Império Otomano e fazia parte da região da Grande Síria. Mas conforme a presença judaica se fortalecia na Palestina, também crescia a tensão entre árabes e judeus. Os palestinos passaram a se opor à presença judaica, reivindicando o direito àquelas terras de forma autônoma. Nesse contexto, a violência entre as duas comunidades se intensificou. E foi exatamente aqui que começou a formação do que é hoje um dos mais temidos e respeitados exércitos do mundo.
Os judeus formavam grupos paramilitares para se protegerem e recorreram a ataques terroristas. A primeira dessas organizações foi a Bar Diora, estabelecida em 1907 com o propósito de resguardar os assentamentos em troca de uma taxa anual. Em 1909, o grupo evoluiu para o Hashomer, conhecido como O Guardião, e permaneceu ativo até 1920. Sua principal missão era proteger os acampamentos contra gangues que tentavam roubar propriedades judaicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os judeus se uniram ao Império Britânico contra o Império Otomano, que então dominava a região. Sob a supervisão do exército britânico, surgiram o Corpo Muleteiro de Sião e a Legião Judaica. Após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a administração da Palestina foi assumida pelo Reino Unido. Impulsionada por essa aliança e pela Declaração Balfour, um documento britânico favorável ao sionismo, a Legião Judaica ganhou força. No entanto, a violência de suas ações levou os britânicos a proibir o grupo. Com essa proibição, os líderes judeus decidiram criar em 1920 um exército clandestino denominado Haganah. Para evitar conflitos com os britânicos, a filosofia do grupo era pautada pela moderação. O Haganah conseguiu defender os assentamentos judaicos durante vários conflitos. Nesse ponto, a comunidade judaica tinha 3 organizações clandestinas combatentes ativas: a Haganah, o Irgun e o Lehi. Por sua vez, os árabes organizaram forças militares para lutar contra o domínio britânico na Palestina e interromper a imigração judaica para a região. Com o tempo, o fluxo de judeus para a Palestina aumentou consideravelmente, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Com o término dos conflitos, os 3 principais exércitos israelenses se uniram e assim nasceu as Forças de Defesa de Israel, FDI, que se tornaram uma das principais potências militares da região do Oriente Médio. O Holocausto, o genocídio dos judeus na Europa perpetrado pelos nazistas, criou as condições políticas para a fundação de Israel. O Reino Unido abdicou de seu mandato sobre a Palestina, deixando a região em uma tensão crescente entre árabes e judeus. A situação foi então entregue à ONU, que decidiu mediar o conflito e propôs uma solução. E assim, em 1948, Israel conquistou oficialmente sua independência. Quase que imediato, os exércitos dos países árabes vizinhos se mobilizaram para tentar evitar o estabelecimento do Estado de Israel. Conhecida como a Guerra Árabe-Israelense de 1948, envolveu Israel e 5 nações árabes: Jordânia, Iraque, Síria, Egito e Líbano. Ao término do conflito, em julho de 1949, Israel controlava mais de 2/3 do território do antigo mandato britânico, enquanto a Jordânia assumia o controle da Cisjordânia e o Egito passava a administrar a faixa de Gaza. Após esses eventos, surgiram várias organizações, incluindo a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para lutar pelos direitos dos palestinos e, como já era de se esperar, as tensões só aumentaram com pelo menos 4 conflitos travados, como a Crise de Suez, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur e Primeira Intifada. Ao longo dos anos, muitos esforços foram feitos para estabilizar a paz na região, como os Acordos de Oslo, assinados em 1993 entre Israel e a Palestina. No entanto, as esperanças de paz foram frustradas com a Segunda Intifada em 2000 e a escalada de conflitos entre Israel e grupos extremistas, como o Hamas, que buscavam a destruição de Israel. A região ainda enfrenta desafios complexos e a busca por uma solução de paz permanece um problema difícil de resolver. Dada a situação delicada e contínua de conflito na região, o governo israelense enfatizou fortemente a importância do treinamento militar para a defesa da segurança nacional. Como resultado, o serviço militar obrigatório foi implementado para todos os cidadãos, independentemente de sexo, religião, raça ou orientação sexual, tornando-se um dever para todos os cidadãos maiores de 18, ou seja, o serviço militar é obrigatório para todos, incluindo as mulheres. Com o recente conflito na Terra Santa, após o maior ataque já registrado do grupo palestino contra Israel,
O destaque foi para a grande presença feminina no exército, que estamparam a capa de vários jornais ao redor do globo. E não por menos, lindas mulheres fardadas e fortemente armadas aparecem na linha de frente e continuam a ser convocadas. Mas embora isso pareça diferente, a contribuição das mulheres nas Forças Armadas de Israel remonta ao período anterior à fundação oficial do Estado em 1948. Elas desempenharam papéis essenciais nos grupos paramilitares judeus na Palestina Britânica. Inicialmente, a maioria das mulheres ocupava funções não combatentes, como médicas, especialistas em comunicação e armeiras, pois logo após a formação das FDI, Israel restringiu as mulheres de ocuparem posições na linha de frente, devido a preocupações com a captura e possíveis abusos sexuais por forças árabes hostis. No entanto, ao longo dos anos, houve uma mudança gradual em relação à participação das mulheres em funções mais diretamente relacionadas ao combate. Um fato curioso aqui é que antes de iniciar sua carreira de atriz, Gal Gadot, a Mulher Maravilha, serviu 2 anos nas Forças de Defesa de Israel, atuando como instrutora de combate. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, houve uma escassez de mão de obra, o que levou à abertura de oportunidades para as mulheres atingirem postos de coronel. A emenda posterior permitiu que algumas mulheres se juntassem às unidades de combate e algumas alcançaram posições de liderança de alto nível. Atualmente, a presença das mulheres nas FDI continua a se expandir em papéis anteriormente dominados por homens, com muitas ocupando funções de inteligência, tecnologia e até mesmo em missões de campo, unidades de combate, logística e na polícia militar. Atualmente, a Marinha conta com comandantes mulheres e há uma década elas atuam como pilotos na Força Aérea. Além disso, nos últimos 6 anos, tem desempenhado papéis essenciais em missões de inteligência de campo, ocupando posições na artilharia e até operando sistemas antimísseis. Uma coisa é fato. O exército israelense é amplamente reconhecido como uma das melhores forças armadas do mundo. Isso se deve não apenas à qualidade de seus equipamentos de ponta, mas também ao alto nível de preparo e treinamento dos soldados, independente do gênero de sua composição. O caminho para a paz duradoura na região ainda apresenta desafios, mas a história de Israel e das FDI destaca a resiliência e a determinação em enfrentar esses desafios de frente. Obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.